Fala, amigo investidor, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual do Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre esse fundo imobiliário que é o HGLG11, né? Eu vou falar aqui o básico sobre o que é o fundo, em que é que ele investe, relatórios trimestrais estruturados, ler também o relatório gerencial, enfim, o básico que você precisa saber, uma análise aqui atualizada. Antes de começar, quero aqui dar um aviso rápido, né? Só dizer que nada do que eu falar aqui você deve usar como conselho de investimento. Tudo que eu falar é apenas a minha opinião, certo? Eu vou, com a minha opinião própria, analisar esse fundo e falar alguns pontos positivos e pontos negativos que eu vi a respeito aqui desse fundo imobiliário, beleza? Então, que fique bem claro isso, e você entendendo isso, vamos começar aqui o vídeo, tá? Então, eu até quero avisar, talvez o vídeo fique um pouco longo, né? Porque eu tenho bastante informação para trazer, mas vamos lá. E mesmo assim, né, não vão ser informações suficientes para você decidir, né? Porque realmente são muitas. Eu não vou me aprofundar muito, né? Mas vou dar várias informações, né? O básico, né? O básico sobre o fundo. Vamos lá. Agora sim, vamos começar. Então, esse fundo ele é listado na bolsa com esse código aqui, HGLG11. É o Credit Suisse Hedge Fund, né? É o CSHG Logística, né? Que o administrador é o Credit Suisse e o gestor é o Credit Suisse também. Escrituração Itaú, custódia Itaú, certo? Então, ele é um fundo imobiliário basicamente logístico, são galpões logísticos, tá ok? Então, vamos olhar aqui primeiramente a cotação, ultimamente, desse fundo. Desde o início das suas operações até agora, né? Lá em 2011 até agora, no dia de hoje, ele teve uma variação de apenas 20,69%, né? Atingindo o máximo aqui de 49% de valorização, certo? Então, é uma valorização não muito alta, né, quando se compara com outros fundos, né? Aqui fala que desde o IPO ele valorizou apenas 26%, então não considero uma valorização alta, né? Valorização bem baixa aí. Distribuições, dividend yield mensal tem ficado na faixa do 0,63%, certo? Ó, 0,70%, 0,70%, nessa faixa aí por mês, certo? Então você vai ter uma rentabilidade líquida aí, e já deu uma caída agora nos últimos meses, né? 0,59%. Né, uma queda de mais de 20% aí no dividendo. Tá. Então você pode esperar uma rentabilidade aí líquida de imposto e renda, né? Nessa faixa aí, 0,60%, 0,70% por mês. Certo? Uma rentabilidade de dividend yield. E aí nós tem que somar isso também a valorização da cota, que você provavelmente pode ter, né? Que já, pelo menos no histórico, já foi comprovado que não foi muito alta, né, a valorização, mas aí tem que se analisar também o cenário macroeconômico, né, que nos últimos anos, né, digamos assim, nos últimos 5 anos, a economia do Brasil teve em baixa, né, teve aquela falência do Brasil com o governo petista ali da Dilma, né, aquilo ali, quando ela entregou o governo já estava falido, né, já estava no fundo do poço, e agora o Brasil vem se recuperando lentamente, né, mas ainda está muito em baixa, né, a economia brasileira, tanto é que você vê pela inflação em baixa, não porque o governo tem feito coisas boas, não, porque realmente o povo está sem dinheiro, realmente o Brasil está falido, né, e cada vez mais está se recuperando agora lentamente, com os últimos ajustes, né, leis aprovadas, né, e agora, pelo menos até a eleição, o mercado ele vai ficar um pouco contido devido às incertezas, né. Mas aí, se assumir um governo liberal, que faça reformas liberais daqui para o ano que vem, o Brasil vai ter uma reação no comércio, né? O comércio e logística, toda essa área aí vai ter uma recuperação. Agora, se continuar como está no caminho do socialismo para pior, então tende a piorar cada vez mais, né? A parte de comércio aí, né? Por outro lado, a renda fixa tende a melhorar com a alta dos juros, né? Então, são dois caminhos com resultados diferentes aí, tá bom? Então, distribuições, né, já mostrei aqui. Vamos agora olhar
contratos de aluguel, né? Isso aqui eu vou mostrar no relatório gerencial. Aqui são vários ativos, né, que compõem o fundo. Vou falar também no relatório gerencial. Vários galpões logísticos, certo? Tem a localização também deles. Agora vamos olhar a vacância. A vacância tem dado 6%, né? A vacância física, né? Que é a quantidade de lojas que estão, digamos, né? Quantidade de metros quadrados que estão desocupados, certo? E a vacância financeira é o quanto que o fundo perde devido a essa porcentagem de metros quadrados ocupados. Então, o fundo ele está com vacância financeira de 9,6%, né? Que ele está arrecadando 9,6% a menos do que ele deveria arrecadar na sua potência máxima, né? Digamos assim, de arrecadação, certo? Isso nesse momento, né? Vamos ver a evolução aqui da vacância financeira. Janeiro de 2017 deu uma subida e tem se mantido estável e agora deu uma caída, né? Ok. Então, vamos ver agora questão do relatório gerencial. Aqui eu comparo aqui com o KNRI, que também é um fundo com grande participação no IFIX, que esse fundo ele não é totalmente logístico, ele é logístico e comercial também. Mas aí vamos olhar a vacância do KNRI só para a gente ter uma comparação aqui, né, entre um e outro, né? Você vê que a vacância do KNRI também é na mesma faixa, né, 8,93%. Só que a vacância financeira dele é bem mais alta, entendeu? O KNRI ele está com 15,17% abaixo do que ele deveria arrecadar devido a essa quantidade de vacância aqui. Então você vê que para fundos diferentes, a vacância tem pesos diferentes, né? Para a mesma quantidade de vacância, isso aqui tem um impacto negativo muito maior para o KNRI do que para o outro fundo imobiliário lá. Isso porque esse imóvel que está desocupado, que é esse edifício aqui, provavelmente, né? Ele representa uma perda muito maior de aluguel, de rendimentos, certo? Então, só para comparar aqui rapidinho esse dado, para você entender um pouco. Agora, vamos ver aqui o último relatório gerencial do fundo, né? Aqui ele fala no começo alguns dados interessantes, né? O valor de mercado do fundo, 992 milhões... Né, o dividend yield, né, ele paga em média 7,2% ao ano, né, isso isento de imposto de renda, que isso dá 152% do CDI líquido, né, de imposto de renda. Então, aqui a quantidade negociada, a média de dividendos distribuídos, né, aqui vamos ver aqui distribuições, né. Pronto. Um ponto negativo que eu vi nesse fundo é que ele... Deixa eu ver aqui. Ó, o valor por cota, ó. Desde 2011, 0,82 centavos por cota. Até hoje, em 2018, ainda está em 0,87% por cota, né? Ou seja, apesar do fundo falar que as distribuições aumentam de acordo com a inflação... a gente sabe que aqui o rendimento ele não aumentou de acordo com a inflação, ele aumentou bem abaixo da inflação, ok? E até caiu aqui, né? Agora está 0,75 centavos por cota, né? Então isso aí é um fator que eu observei como negativo. Negativo porque o rendimento que não está sendo protegido da inflação, não está sendo protegido, você pode ver. Ok? Aí vamos ver aqui, né? Diz que tem 11 imóveis, 72 locatórios, 51 milhões de resultado nos últimos 12 meses, ok. Aqui ele compara, né, o rendimento, se você aplicasse num investimento atrelado ao CDI, como o Tesouro Direto, digamos, né, com imposto de renda, né, descontado, 85% do CDI, por exemplo, aqui em vermelho, né, segue uma linha reta crescente. Já o fundo, né, como grande parte dos fundos imobiliários tiveram um rendimento bem maior, bem acima do CDI, né? Esse aqui também não é diferente, né? Ele ficou inclusive acima do IFIX. Então, quando você compara valor da cota mais dividendos, né? Então, essa linha azul ela fica bem acima, né, do CDI e bem acima do IFIX, tá? E tem sido assim com basicamente a maioria dos fundos imobiliários que eu tenho analisado aqui, né?
Isso é interessante notar. E isso porque a economia brasileira está no momento de baixa, viu? Está no momento de baixa, né? O comércio está se recuperando lentamente, mas ainda está no fundo, né? E aí, depois das eleições que a gente vai saber se vai pro negativo mais ainda ou se segue uma tendência de crescer, de melhorar, né? Certo. E aí, bom, enfim, vamos lá, continuar. Aqui ele fala da evolução da vacância do fundo em questão aqui, que nós estamos analisando, em comparação com o mercado. Em 2015, a vacância do fundo era apenas 0,6%, enquanto o mercado era 18,3%. Aqui o fundo é 8,9%, enquanto o mercado 22%. E aqui, em 2017, 19% já subiu bastante, porém ainda abaixo do mercado, 23,6%. E agora no primeiro semestre de 2018, a vacância ficou em 6%, bem abaixo do mercado. Certo? Como ele diz aqui. Ok. O que mais aqui? Aqui ele fala das receitas, né? Eu vou falar mais disso nos relatórios trimestrais estruturados, falar da receita, né? Aqui é o resultado vezes o rendimento, né? Aqui o rendimento mensal, né? Ele vem falando aqui do rendimento, né? Deu uma caída agora no segundo semestre. Fala aqui da rentabilidade, fala aqui da liquidez, né? Pronto, aqui ele fala dos investimentos, em onde está investido o dinheiro, o patrimônio do fundo. E aqui você percebe que só a metade do fundo é composta de fundos de tijolo, né, de imóveis físicos. A outra metade do fundo é fundo imobiliário e papéis de renda fixa e LFT. Que esse LFT aqui é Tesouro Selic, tá? Tesouro Direto. Então ele não é um fundo 100% de tijolo, esse fundo, né? Ele investe em cotas de fundo imobiliário, inclusive de outro fundo imobiliário do próprio Crédito Suíço, como está explicitado nos relatórios trimestrais, tá? Pronto, aqui são os imóveis, a parte de tijolo, né, em que está dividido, né, como está dividido os investimentos em imóveis físicos. Então aqui mostra que existe uma grande participação na área da saúde, né, especificamente com essa empresa aqui, que é a Dental Creme, que é uma sede em Blumenau, Santa Catarina. Então a gente vê que grande parte da receita do fundo, ela está concentrada, ela vem justamente da Dental Creme, que é uma empresa aí que é eu acho que é a maior de distribuição de produtos odontológicos no Brasil, né? Porém, na minha visão, isso é um ponto negativo, porque isso concentra muito numa empresa só, né? Várias coisas podem acontecer nesse mercado, podem aparecer concorrentes, e a Cremer pode não ir tão bem assim, e talvez isso aí pode ser algum risco, né? Isso aí pra mim é um fator de risco a mais. Porém, a Cremer ela é a maior, eu creio que é a maior empresa atualmente de produtos odontológicos, certo? Aí ele fala por região de onde é que tá vindo a maior parte dos dividendos, né? Ó, Blumenau, ó, só a Cremer ela responde por 21% da receita de aluguéis do fundo, ó, receita imobiliária de aluguéis. Fica em Santa Catarina. São Paulo, os outros 60% distribuídos entre vários imóveis aqui, ó, Santa Amaro, Atibaia, Hortolândia, Rio Claro, Campinas. Em Rio de Janeiro, 11% da receita imobiliária. Olha aí, percentual da receita imobiliária, 21% da receita imobiliária vem da Dental Creme aqui, da sede em Blumenau, Santa Catarina. Então, de novo, né? Eu acho muita coisa, né? Muita concentração em uma empresa só. Mas, enfim, é um critério meu, pessoal, né? Pode não ser. Sei que você tem outra visão aí, certo? Olha aí, 35% da receita está basicamente em saúde, né? E quem olha assim, saúde, pode pensar, saúde, médico, né? Enfermeiro, pode pensar em outra coisa. Mas é importante que você saiba que vem de um ramo específico, né, que é odontologia, vem da Dental Creme, que é composto de materiais odontológicos, ok? É do ramo da saúde, especificamente no ramo odontológico, ok? Então tem que ficar de olho aí na Dental Creme. Ok. Aí um dado positivo aqui é a tipologia dos contratos, né? A maioria dos contratos, né, eles são atípicos, que são contratos que são
que impõe pesadas multas para que se a pessoa romper, né? São contratos muito mais difíceis do inquilino sair, né? Então, são bem mais seguros do que contratos típicos, né? Que às vezes, contratos típicos eles são menos seguros do que contratos atípicos. Então, isso aqui para mim é um dado bem positivo mesmo, na questão aí da segurança, né? Das receitas. Então, 67% da receita é praticamente garantido devido aos contratos, né? Já o índice de reajuste, ele está de acordo com o IPCA, né, que é a inflação. Porém, não é o que tem se observado lá no histórico de proventos, né? Se manteve estável nos últimos 8 anos e não aumentou a quantidade de proventos pagos. Então, tem que estar de olho nisso aí também, né? Então, aqui o reajuste dos contratos, aqui ele fala dos ativos imobiliários, de 1 por 1, né? Aqui a Creme de Blumenau, 100% alugada, 65 mil metros quadrados de ABL, área bruta locável. Aqui ele fala de todos os ativos, né? Esse ativo aqui, o Tectal, ele só tá com... Ele tá 66% vago, né? Então tem uma alta vacância aqui, que fica em São Paulo também, né? A maioria dos ativos fica em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ok, então agora, para finalizar aqui o vídeo, já dei muita informação sobre esse fundo. E para finalizar, nós vamos falar dos relatórios trimestrais, né? Eu peguei aqui todos os relatórios trimestrais desde o último trimestre de 2016 até o segundo trimestre de 2018. E eu peguei as receitas e as despesas e coloquei aqui nessa tabela, que inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Ok, então aqui estão as receitas, né? Você vê que a receita ela tem aumentado, né? E aqui no primeiro trimestre de 2018 houve uma emissão de cotas, certo? E aí a receita subiu, ok? E aqui no segundo trimestre de 2018, no último trimestre agora, teve uma despesa alta aqui. E eu fui verificar, deu um salto, né? Eu fui verificar a despesa aqui. Houve um aumento muito grande na taxa de administração, né? No primeiro trimestre de 2018, a taxa de administração paga sempre girou nessa faixa, né? 600 mil reais por mês, né? Mas no segundo trimestre houve um aumento, né? Para 1.537.000 reais de taxa de administração, né? Então mais que dobrou aí o valor pago em taxa de administração. Então por isso que houve essa explosão na despesa aqui, certo? Mas tem apresentado resultados crescentes, né? Lucros crescentes. Você pode ver, né? Deixei um pequeno gráfico aqui. A competência aqui que não saiu, como tá aqui na tabela, eu não entendi porquê, né? 4 de 2016 não aparece aqui. Mas há uma tendência de crescimento, né? E as despesas se manteram crescentes também, né? Como você pode ver aqui nos números. Ok? Houve uma emissão e houve um aumento de receita aqui no segundo trimestre agora de 2018 devido a uma venda de ativos, ó. Venda de ativos imobiliários. 6.455.000. Então houve uma venda de ativos imobiliários forte. Isso contribuiu para receita. Bom, enfim, é isso. Acho que já tem muita informação aqui. O básico pelo menos já dá para saber. Você pode entrar aí na Clube FIA, ferramenta que eu utilizo, muito boa para analisar fundos imobiliários. E se você quiser um curso gratuito aí de método para analisar fundos imobiliários, eu estou deixando um link de um curso gratuito que eu criei para ensinar justamente as pessoas a analisar fundos imobiliários de uma maneira um pouquinho mais simples aí, tá? Então espero que tenha gostado, deixe o seu like e aguarde aí os próximos vídeos. Valeu, até o próximo.